Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida tão... Olá, boa noite, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Olá, começando com esse fundo, pedindo calma, vou contar pra vocês, tá corrido, viu? Aí é começar com a energia, né? Colocando um freio pra gente começar aqui num clima, num papo bem bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, olha só, ajustando a luz, tô ficando amarela, ficando estourando na tela, né? Pois é. Bom, gente, muito boa noite. Bora começar esse papo. Começar ouvindo Lenine, começar com essa energia boa. Aqui em São Paulo tá um friozinho, né? Pedindo para que a gente fique debaixo das cobertas, mas a gente insiste em vir aqui compartilhar um conteúdo bacana. Então, hoje, eu e a Juliana Pádua vamos tecer aqui algumas reflexões com vocês, tá certo? Bom, gente, a ideia desse papo hoje é compartilhar aqui algumas possibilidades de trabalho com a leitura, não é? Na perspectiva do ensino híbrido, né? Vale relembrar, alguns dias atrás eu fiz uma série de posts falando um pouco sobre algumas concepções de leitura que não são concepções de leitura não, concepções educacionais que não são concepções tão novas assim. Ganharam foco com a chegada desse nosso cenário pandêmico, porém, contudo, entretanto, todavia, falar de ensino híbrido, de metodologias ativas, era uma discussão que já estava em pauta aí no território educacional, não é mesmo? Mas não dá para deixar de reconhecer que o cenário da pandemia forçou a presença, não é, desses temas de modo mais incisivo. Enfim, foi preciso fazer toda uma reorganização, enfrentar diversos desafios. Um deles, apenas um deles, na sala de aula, foi dar continuidade ao trabalho com a formação de leitor, não é, de literatura. E aí, como é que ficou essa parte da prática docente, né? Vamos tecer alguns caminhos aqui, porque conhecimento, gente, a gente faz para compartilhar. A gente faz não é? Conhecimento existe para ser compartilhado. Tem muita gente produzindo um conhecimento na academia incrível, não é? Que dá luz aí para os inúmeros caminhos que a gente pode tomar. E foi pensando nisso, em partilhar, em trocar, que eu convidei aqui a querida e sabida Juliana Pádua para mergulhar aqui nesse papo com a gente, tá certo? Então, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, tá certo? E eu vou olhar a minha cola aqui mesmo para ler a mini bio dela, tá bom? Que eu vou falar para vocês que eu acho que assim, ela é uma pessoa que, além de sabida, é generosa, não é? Porque compartilha aí muita coisa bacana. E ela tem feito uma série de lives lá no Instagram dela que são uma riqueza imensa, e a gente consegue perceber que, além da generosidade que ela oferta, do compromisso, da seriedade com a qual ela faz o trabalho dela, né, ela é uma pessoa que vive a literatura, não é? Tanto que até a produção de conhecimento dela chega a ser poética. E é assim que ela encerra também a mini bio dela. Bom, a Juliana Pádua, ela é membro dos grupos de pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, da USP, do grupo Discurso Pedagógico de Paulo Freire, Uma Leitura, no Mackenzie, e Literatura Infantil e Juvenil, na qual é vice-líder. É doutoranda em letras pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, sob orientação da Marisa Lajolo,
mestre em letras pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP, e especialista em literatura e artes visuais, graduada em letras. Atuou por mais de 15 anos como professora na educação básica, portanto, temos aqui alguém que compartilhou o chão da sala de aula, não é? Sabe muito bem do que é a prática docente e do lugar no qual nós falamos. Tá certo? E atualmente é consultora pedagógica, formadora de professores, produtora de conteúdos, professora na pós-graduação, arquiteta de projetos, já prestou serviços para a Fundação Lehman, para ela editora, Khan Academy, para Tríade, é coautora de mais de 20 livros teóricos, entre eles Literatura Infantil e Juvenil, do literário a outras manifestações estéticas, que foi premiada em 2017 pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a nossa Finilige. Foi condecorado aí com o selo de altamente recomendável e indicado para o prêmio de melhor livro teórico do ano, além de fazer parte do catálogo da Feira de Bolonha. Em linhas gerais, estuda, pesquisa, trabalha, respira literatura infantil e é uma apaixonada pelo livro ilustrado e livro objeto, bem como pelas metodologias ativas, e ela é uma eterna aprendente, algo que eu admiro muito, sobretudo quem atua como professor. Eu falo que essa é uma profissão na qual nós precisamos protagonizar a nossa prática, né? O que eu quero dizer com protagonizar a nossa prática, né? É assumir, refletir sobre o que faz e pensar os melhores caminhos possíveis para melhorar, não é? Dentro do cenário que você está, para melhorar aí o que você precisa. Existe um tanto que se refere à formação, que está aí na escolarização, que está na graduação, está na instituição nas quais nós trabalhamos, porque é necessário investir em formação continuada, mas tem um tanto que é nosso, né? É do quanto a gente assume esse compromisso pra gente e vai atrás aí para tornar a nossa prática uma prática que de fato faça a diferença. Vou parar de falar, tá bom? E vou chamar a Juliana para passar aqui a ter uma troca cheia de riquezas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Convidei, chamei a Juliana, ela já tinha chegado aqui. Oiê! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Saiu essa live! Pelo amor de Deus, hein? Saiu, gente. Vocês não sabem que assim, a gente está planejando esse encontro tem tempos, viu? Tem tempos. Não vou nem dizer que são uns dias assim, viu? Ó, são uns meses, assim. Cada hora era uma coisa. A gente brincou até que era o Saci, né? Que, enfim, estava aprontando aqui conosco. Mas, enfim, não desistimos de mergulhar. Juliana, eu quero primeiro te agradecer, não é, pela disponibilidade, não é, em topar aqui essa conversa, em partilhar conosco aí seus conhecimentos, mesmo diante de todas as adversidades que a gente passou no planejamento aqui desse papo, não é? Então seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui mergulhando com a gente. Eu que agradeço o convite e a paciência, né? Porque realmente foram muitas reagendamentos, mas deu certo. Hoje eu pensei que não ia dar, porque a luz deu uma piscada aqui, como da outra vez deu uma piscada aí, mas estamos firmes e eu acho que isso simboliza bastante a pauta da nossa conversa hoje, né? Que é essa resiliência, que é olhar as diversidades e pensar, bem, não deu certo assim, o que a gente vai fazer agora para dar certo, né? E a todo momento recalculando rota, repensando possibilidades. Então, eu estou muito feliz de partilhar um assunto que eu gosto muito. A única dificuldade que eu tenho é pensar o que eu vou conseguir falar dentro de um prazo, né? Porque a gente não vai ficar aqui o ano inteiro. E aí eu fiz uma cola de algumas páginas, porque eu acho um assunto altamente empolgante, né? Eu acho que tudo que tem desafio me seduz por natureza, mas pensar a leitura, que por si só já, né, já exige da gente N molejos para dar conta, ainda mais dentro de um cenário como esse que a gente está vivendo. Então, é isso. Estou muito feliz e que bom que... Pois é, que bom que deu certo. Sabe que eu tava... É uma coisa que eu tenho me
pegado pensando muito, né, sobre a formação, né, que tem um tanto que, assim, às vezes, dependendo do movimento no qual o ser humano vive, é muito mais fácil culpabilizar outro, né, o sistema, não é o lugar no qual você se formou, é mais fácil pôr a culpa em qualquer outra coisa. Ah, mas eu não vi isso na graduação. Ah, mas eu nunca passei por isso na minha vida enquanto aluna. É mais fácil fazer isso. E tem um tanto que não cabe a nós, mas tem um outro tanto e que pode fazer muito a diferença, não é? Que é a gente aí assumir as rédeas. Comigo é muito assim, não é? Quando você fala, né, dessa flexibilidade que a gente precisou, essa maleabilidade que a gente precisou para planejar esse papo, isso está muito dentro da sala de aula também, né? Porque a gente precisa da escuta, a gente precisa ler o nosso grupo, não é? Para pensar, poxa, aqui esse caminho não está dando certo, vamos recalcular a rota. É muito comum, às vezes eu estou no meio da aula, ela é presencial, ela é online, eu devolver para os alunos. Gente, ó, peraí que eu estou recalculando a rota, que isso não vai, não tá dando. Peraí que eu estou pensando aqui outro jeito da gente fazer, não é? É preciso esse movimento o tempo todo. E acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente, não é? O fechamento das escolas, esse desafio de aí para onde eu corro agora. Pensando nisso tudo, Joês, a questão que não quer calar, né? É possível seguir investindo na formação de leitores, levando em conta as perspectivas aí educacionais que agora ganharam foco? Sim, é possível. Hoje não é um mini curso, não é uma oficina, não é um workshop, são sobrevoos, né? E pensando no seu IG, são mergulhos em possibilidades do que a gente pode vir a fazer. Então, hoje eu vou trazer mais dizendo o que e não como a gente faz, né? Porque isso precisaria de um encontro com mais tempo e tal. Mas é possível sim. Mas para isso a gente tem que partir de algo que você já nos últimos tempos tem trabalhado bastante aqui no Instagram, que é pensar o que é isso? Do que a gente está falando? Então, como eu vou trabalhar a leitura, eu preciso entender em que contexto eu tenho que trabalhar. Então, a gente está falando de um ensino remoto, a gente está falando do ensino híbrido, a gente está falando da possibilidade de muitas vezes, eu acho que eu até vou dar um passo atrás. Porque quando a gente precisou ir para online, a primeira coisa que a gente fez foi um ensino remoto emergencial. Então, aonde dava para chegar a internet, chegava a internet, onde não dava, chegava material impresso na casa do aluno, chegava por rádio, pensando no país continental nosso, chegava pela TV e chegava. Mas chegava o quê? Conteúdo, chegava informação. Conforme as coisas foram, né, se encaixando, foi sendo experimentado, eu acho que essa é a palavra, um pouco da noção de ensino híbrido. Ensino híbrido, mas eu digo que é um ensino híbrido possível, dentro do que dava para fazer. Eu gosto muito de pensar que, assim, nesse primeiro momento, né, era um ensino remoto emergencial. Durou tanto que a coisa teve que virar intencional. Né? E aí, quando tem que implicar ali a intenção, muda um pouco né, a forma. Afinal, forma também é conteúdo, né? E aí a gente tinha esse ensino remoto que acontecia de diferentes formas, até que ele foi se integrando ao online. Então, começou-se a garantir possibilidades desse ensino online e, conforme as coisas foram andando, desse retorno, desse rodízio. Só que o que a gente começou a observar que, por mais que já exista desde 2006 um estudo muito, muito potente em torno do ensino híbrido, o que estava acontecendo era entrega de conteúdo e duas escolas diferentes, né? Então, ou era uma aula online ou uma aula presencial, né? Mas elas não conversavam. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é em que contexto, então, nós vamos falar. Nós vamos falar num contexto de ensino híbrido, né? Não das muletagens que a gente foi fazendo. E o que é o ensino híbrido? Ensino híbrido é quando a gente tem um rodízio desse aluno presencial e desse aluno num ambiente online. E esses se conversam, não é? Planejado com intencionalidade. O que eu uso aqui no online não é para fazer uma ponte com o que eu estou ali no presencial, né?
E o que é mais importante é que existem algumas características do papel do professor, do papel do aluno, e para que esse online, né? No nosso caso, agora porque estamos no momento pandêmico, mas para que mais ele funciona? Então, esse aluno, ele torna-se, que já foi por muito tempo desejado, centro do processo, mas esse centro do processo, ele é um aluno protagonista no sentido de traçar até mesmo o seu próprio itinerário de aprendizagem. E esse professor, ele torna-se, muitas vezes as pessoas não gostam da palavra tutor, né? Mas ele é um designer de caminhos. Ele pensa situações de aprendizagem em que esse aluno, seja presencial ou à distância, ele consiga, então, ir costurando e trazendo ali as evidências de aprendizagem que esse professor espera. Pois bem. Ju, desculpa te interromper, né? Mas quando você fala, né, desse papel do professor, muita gente acha que assim, bom, então ele não é mais tão essencial assim, né? Não precisa ser mais tão ter tanto investimento na sua formação, quando na verdade é muito contrário, porque para que a gente possa fazer essa costura, eu preciso entender muito mais, não é? Para conseguir pensar e acertar meus caminhos, eu preciso de uma formação mais ampla, não é? Mais horizontal, mas que, ao mesmo tempo que é horizontal, que verticaliza em vários aspectos, né? Eu acho que há um ponto que é muito importante nisso tudo é que se eu vou ter aí as tecnologias como mediadoras desse processo, então para coleta de informações, e eu utilizo essas tecnologias para que eu possa personalizar um ensino que não necessariamente é aluno a aluno, que pode ser para aluno a aluno, mas das necessidades coletivas, né? E quando eu digo necessidades, são desde as fragilidades quanto as potencialidades. Pensando numa sala tão híbrida, né, tão heterogênea, a gente tem que pensar que a gente tem alunos, às vezes, que a gente tem que... Vamos pensar em matemática, uma plataforma assistida como a Khan Academy, né? Que possibilita ali que eu escolher exercícios para esse menino. Khan Academy vai ter língua portuguesa, né? Eu fui uma das consultoras, então também está saindo alguma coisa aí. Tem ciência também, que eu acho incrível. E aí, eu estava falando, personalizar. E a outra coisa é pensar nas potencialidades, né? Desse aluno que pode receber um tipo de conteúdo para que ele também aprimore todas as suas potencialidades. Bem, então o que a gente tem que partir? Que nós estamos falando de uma leitura dentro de um ambiente em que o aluno é o protagonista, que o professor é esse designer, né? Designer é esse mediador, é esse promotor de situações de aprendizagem que potencializa, então, esses caminhos. Outra coisa que a gente tem que ter muita clareza é que a todo momento a gente vai ter um processo avaliativo, né? Uma avaliação formativa. Que essa avaliação não é o fim, não é só o fim, nem um fim em si mesmo, mas também assim, ela não é ao final do processo, né? Então, a todo momento, ela vai nos direcionando essas rotas que nós vamos calculando. Então, partindo desse... para ajudar a planejar, né? Sim. E aí, eu acho que algo que é essencial, talvez, é o planejamento reverso, né? Eu sei qual é o objetivo da minha aprendizagem, o que eu quero com aquilo. Aí eu penso qual é a evidência de aprendizagem que eu quero com esse objetivo. E aí sim, o que eu faço? Aí eu penso a aula. Então, a gente faz de trás para frente. Porque aqui, como é muito comum, a gente pensa a aula, depois a gente pensa na prova, e depois a gente, vamos ver se alcançamos o objetivo. E aqui é o contrário, eu penso no objetivo que eu quero, qual é a evidência que vai me provar que esse objetivo foi alcançado ou não, e aí sim eu desenho. Pensando em tudo isso, vamos pensar em leitura. Bem, nós temos alguns desafios que são impostos pela tecnologia nesse formato que a gente está aqui, né? A primeira delas é como possibilitar a leitura se eu estou à distância, né? Se a gente está na sala de aula, a gente faz uma grande roda, se aproxima, mostra, põe na mão. Mas quando eu tenho um cenário em que eu não tenho esse livro digital vem digitalizado, né? Livro digitalizado é aquele que eu vou lá e estou infringindo uma determinada lei de direitos autorais e disponibilizo, né? Isso não pode acontecer.
Um livro digital é aquele livro que ele tem alguns recursos, né? Então, a gente tem muitas plataformas, como a Bamboleio, que tem esses livros chamados digitalizados, mas que eles estão dentro de um ambiente virtual. E nós temos os livros aplicativos, tá? Então, o primeiro problema é: o que eu faço se eu não tenho livro para todo mundo? O que eu faço se eu vou trabalhar com a literatura para criança, que a ilustração é tão importante? O que eu faço? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é: qual é o objetivo? O que eu quero com essa leitura? É uma leitura para fruição? Então, se eu vou usar da minha voz, né? Eu vou escolher um livro que a ilustração, ela é importante, mas ela talvez não precise de uma lupa, né? Pode ser de longe dá para ver. Então, além de selecionar livros com imagens maiores, né? Ó, que dá para ver de longe, esse é o Telefone Sem Fio, do Ilan e do Renato Morricone. Eu vou optar por uma leitura em que eu vou utilizar uma tecnologia muito famosa, que é o meu aparelho fonador, né? Então, eu vou apresentar, vou falar, vou contar, né? No caso, como você está mostrando, apresentando, né? É isso que a gente está fazendo para uma aula que ela está num ambiente fechado, tudo bem. O que a gente não poderia, por exemplo, é apresentar o livro inteiro aqui, né? Ou se não, uma dessas aulas que vão para o YouTube, coisa parecida. Mas no ambiente fechado, né, nesse momento, é possível, né? Não teria um problema. Pois bem, então a primeira coisa é selecionar o livro, de acordo com esse objetivo. Qual é o objetivo? Agora, o objetivo é pensar na linguagem. Eu quero que o meu leitor leia junto, mas eu não posso mandar pôr o PDF na tela. O que eu faço? Talvez eu possa mandar para cada aluno um texto. Então, quem sabe, ou textos que estão no domínio público, como os contos de fadas, né, que a gente pode pegar os pedaços, ou até mesmo pegar um livro e enviar uma história, uma narrativa, um pedaço para cada um. Então, assim, eu não estou mandando, o aluno não tem acesso a todo o livro, né, o que infringiria, mas aí cada um tem um pedacinho, ou eu projeto em cada situação, e aí nós vamos ter leituras, né, como o Drufus aqui, cada página que corresponde a um tipo de família, e aí cada aluno estaria. Então, o que eu estaria trabalhando aqui? A questão da linguagem, né? O ler, o observar a construção dos sentidos. Então, notem que a escolha foi diferenciada, né? Pois bem, tendo esses desafios de como circular o livro, que já é uma epopeia, como ofertar, eu preciso pensar também que muitas vezes esse menino vai estar lá no cantinho dele e não vai interagir. Eu posso fazer uma excelente contação, eu posso fazer um trabalho com, sei lá, um texto para um domínio público, ele lê em casa, pensando em crianças um pouco maiores, né? Que eles vão ler em casa, depois a gente faz uma conversa, mas às vezes... Tertúlia, aqui é o momento também de pensar a sala de aula invertida. Isso. Também. Então, vamos falar disso. Vamos usar esse exemplo. Sala de aula invertida. O que é isso? É um modelo de ensino híbrido e é um modelo sustentado. E ele funciona da seguinte forma. O menino recebe de antemão em casa o conteúdo a ser trabalhado. No nosso caso, na literatura, o texto, né? O conto. E ele vai ler. E aí, a gente envia, junto com o texto, algumas provocações, algumas coisas como se fosse um pré-aquecimento. E aí, a sala de aula é o lugar do encontro, seja ela virtual ou presencial, é o lugar do encontro. Então, é um sentido inverso do que a gente costumava fazer, ou faziam conosco quando a gente era aluno, que a gente aprendia informação na escola e aí em casa a gente ia exercitar. Nesse caso... É bem a ideia de uma tertúlia literária mesmo. E... Né? E aí, na sala de aula, há esse momento. E aí existem as estratégias. Então, eu quero entrar nesse momento, né? Então, vou retomar tudo bem rapidão, entendendo o que é o conceito de ensino híbrido, em que situação estamos e que objetivo eu quero alcançar, né, com aquela leitura, eu vou fazer escolhas dentro do que eu tenho disponível e o que não tenho disponível. Pois bem, já temos as coisas disponíveis. O que a gente pode fazer?
nós podemos utilizar uma técnica que é chamada de rotina de pensamento, né? Existe o Project Zero da Harvard, com várias dessas, tá depois no Google Tradutor para traduzir, para quem não lê inglês. Mas eu vou trazer duas rotinas de pensamento que vocês vão observar como elas potencializam isso tudo. Uma delas chama Vejo, Penso, Questiono. E ela funciona de qualquer forma, né? Você tendo uma imagem, ela é disparadora. Então eu trago para vocês um livro aqui, que eu amo de paixão, do André Neves, que chama Seca. Eu amo este livro. Gente, ele é baratinho, tá? Então, aproveitem, é muito bom. Esse livro, ele lembra um cinema, né? Então, todo o jogo até uma vez vi um texto sobre isso, né? Da câmera de distanciamento, plongé, contra plongé, enquadramento. Mas bem, vamos lá. O que a gente começa? Eu começo com a capa, porque só a capa já é, ó... Vejo, penso, questiono. E eu coloco para os meninos. Ó, nossa aula hoje, nós vamos ler um livro do André Neves que chama Seca. Olhando para esta imagem aqui, o que vocês veem? O que vocês pensam? E o que a gente pode discutir? Então, a primeira coisa que a gente vai mobilizar todo o repertório de mundo desse menino, né? De pensar seca, até mesmo geograficamente, aonde é que a gente tem cenários com seca no nosso país. Por que tá preto? Por que a letra tá né, não é circuladinha? ao redorzinho dela de vermelho. Perder de perspectiva que, assim, a gente ainda está falando de mediação, né? Uhum. Que significa que você, professor, tá nesse papel aí de, sim, ter a escuta dos alunos, mas de promover, convidar a reflexões também, para possibilitar ampliar, não é, a experiência leitora. E aí a gente está usando uma estratégia. Então, o foco hoje é pensar que possibilidades, que coisinhas, que estratégias potencializam isso na mediação, na partilha. E vocês têm que lembrar que o professor aqui é um professor mediador autor. Nada que eu estou falando serve de fórmula pronta. Vocês vão olhar para a situação de vocês e vocês vão adaptar, rever, criar. Mas vamos lá. Ler a sua realidade, né? Cada um vai ler a sua realidade. Partindo da capa, papapá. E aí, eu poderia começar com essa rotina de pensamento, com essa imagem. Porque eu tô falando de seca, mas e aí? O primeiro, imagina... Eu mostro aqui, peraí. Imagina-se que o levantamento vai ser que é um cenário triste, né? Seca, falta de água. Mas a carinha das crianças, gente, é feliz. Então, peraí, nós estamos felizes por quê? Né? Então, esse levantamento de hipóteses vai nos ajudando na costura de uma leitura muito dramática dessas crianças que se imaginam brincando, né? E olha, Malu vai passar essa página e a próxima. Olha o tanto de tempo que eles andaram, né? Olha como o jogo de câmera vai dando esse distanciamento, o sol se movendo. E a fantasia... né? Olha a carinha delas, tá felizes, mas elas vão embora e o barquinho fica. E aí a gente pode entrar em discussões muito complexas, mesmo para crianças muito pequenas, como se questionar por que o barquinho ficou para trás, né? Uma das mediações que eu fiz, uma criança disse assim: professora, por que vai sujar a água? Eu falei, como assim? Você nunca pôs barquinho de papel na água? Aí eu fiz conta, não. Então, você coloca na água, ele derrete. Essa água eles não vão ter que beber, tomar banho? Não pode. Água não é brincadeira. Ele ainda fez uma coisa assim, meio dramática, meio conversa de pai. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Essa rotina de pensamento, ela é uma provocação que a gente usa, uma mediação, pensando na capa. Uma outra rotina de pensamento... muito legal, chama quadro SQA, que é o que eu sei, o que eu quero saber e o que eu quero aprender. Só que aqui eu mudo para leitura, quando a gente pensa em literatura. É o que eu quero apreender, né? Então eu trago para vocês este livro, Lampião e Lancelote. Então o que eu sei? Primeira coisa é,
eu sei que Lampião foi um personagem histórico e que Lancelot é um personagem das novelas de cavalaria. Será que eu sei? Então, esse primeiro momento é o levantamento desse conhecimento de mundo dos nossos alunos, né? Oi, desculpa, pensei que eu tinha saído aqui. Não. Quem é Lampião? Quem é Lancelot? Depois, o que eu quero saber? Então, porque eu quero saber, o professor, como provocator, pode colocar, olha, eu quero saber por que eles estão frente a frente. O que está acontecendo aqui? Ou se eu abrir a capa, né? Olha como que a gente tem metade aqui, né? É como se eles se juntassem. Eu não sei o que eu fiz. Ah, aqui. Você tinha sumido para mim. Tô aqui. Agora tá aí. Ai, ainda ficou costuradinho o seu rosto. E aí, o que eu quero aprender? Como a gente está trabalhando com dois personagens que muitas das vezes pertencem ao imaginário, né, leitor, essa atividade é muito bacana. Se a gente está presencial, é simples. Você vai lá, pega o quadro, divide em 3 coisas, os alunos falam, você, professor, registra, ou se tem um post-it, chama menino, vem aqui, cada um pega um post-it, cola. Mas se a gente está nesse ambiente digital, virtual, a gente também pode usar, por exemplo, alguns recursos. Um deles chama Scrambler. Escreve-se SCRUMBLR. Então, não sei se pronuncia assim, não, tá? Que funciona. Vou digitar aqui. É SCRUMBLR. Esse recurso digital, ele funciona como se fossem os post-itzinhos. A gente consegue dividir as colunas e cada leitor, então, vai ali colocando o que ele sabe sobre esses personagens. Nós estamos trabalhando aqui na mediação com levantamento de hipóteses, com levantamento do conhecimento de mundo. Esse menino vai dizer o que ele sabe e o que ele não sabe em torno desses personagens. Estratégia de leitura, antecipação, inferência. Uhum. E aí, nesse primeiro momento aqui, nós estamos usando as rotinas para o aquecimento, né? Então, a gente está falando momento pré-leitura, né? Leitura. A gente poderia dividi-la, então, em 3 momentos, né? No antes, no durante e o depois. Então, esse seria uma estratégia para esse elemento. Agora, e se a gente pegar um livro difícil? Difícil não em termos da leitura em si, mas difícil quanto à complexidade daquilo que se discute, como o Diário de Blumka. E aí, o que a gente faz? Então, eu vou falar do durante, né? A gente pode estar lendo junto com os meninos, né? O professor ali, essa voz que lê. Pode solicitar que esses meninos leiam um livro em casa, caso eles tenham, uma leitura silenciosa. Podemos compartilhar dizendo, olha, cada um, caso seja uma realidade possível, cada um tem o seu livro, lê um pouquinho aqui. E aí vai variando. Mas eu quero dizer para vocês que algo muito importante e que o ensino individual aí vai estar reforçando, seria pensar nos portfólios, pensar, até anotei aqui, nas rubricas, a gente pensar nos webquests, a gente pensar até mesmo numa aprendizagem baseada em projeto, né? Em um projeto para discutir isso. Então, o que nós estamos trazendo? Recursos para acompanhamento dessa leitura. O portfólio seriam esses registros, que poderia estar mapas mentais, né? Mapas mentais, mapas conceituais, né? Aí varia, mas no fim é a mesma coisa. Registros mesmos, eu chamo de diário de bordo, de bordas, em que escreve o que está sentindo e desenha e cola. Teria a rubrica, que são aqueles termômetros, né? Para que o aluno vá acompanhando, e essas rubricas elas podem ser tanto da qualidade do que se está fazendo, quanto direcionamentos também, né? Então, eu posso ter rubrica do tipo
ao final, você entendeu o que... Você entendeu? Ficou péssimo. A gente tá falando tanto de uma coisa poética, ao final pergunta. Mas assim... Mas a ideia não é trazer aqui, não é, é importante, eu acho importante frisar isso, né? Quando a gente está falando disso, a gente não está deixando de falar de uma experiência literária, que, portanto, não é trazer coisas para pôr no portfólio do tipo qual é a personagem principal, registre e coloca aí, né? É fugir disso também, porque trazer para o aluno responder isso e colocar no portfólio não significa que você está usando rotina de pensamento. Você está trazendo uma visão tradicional, de novo, para esse instrumento, né? Nas rotinas de pensamento, a gente estava tentando fazer uma aprendizagem visível, né? Que observasse esses processos. Agora, a gente está fazendo um acompanhamento, né? Lembra que a gente falou de avaliação? Então, nós estamos fazendo um processo de avaliação. Essa avaliação, como você mesmo disse, não é ali de respostas prontas, mas é um registro dessa experiência de leitura, né? Então, desse leitor que vai construindo ali. Mas, por exemplo, que eu fiz um exemplo muito ruim, na rubrica, trazer, por exemplo, que esse menino observe como se dá a relação dessas personagens. Então, a gente está indo pelo campo da linguagem, mas também indo pelo campo de que eu vou percebendo essas nuances, né, do enredo, em que eu, enquanto leitor, pego meu conhecimento de mundo e vou entendendo como é que vai funcionando, observando a ilustração. Então, pode, por exemplo, fazer um tipo de pergunta em que, com essa página aqui, pergunta para o leitor: quando você passou na página fulana de tal, qual a impressão que você teve? O quanto isso fez sentido com aquilo que você estava lendo, né? Então, as rubricas, elas dão essa orientação. Uma outra possibilidade são os webquests, né? Então, o webquest ele funciona como uma orientação para uma aprendizagem, digamos, independente, mais autônoma. Então, funciona com os alunos um pouco maiores. Então, seria mais ou menos assim. Dentro da internet, web, ele teria algumas perguntas, direcionamento com vídeo, com áudio, com texto, vários elementozinhos em que ele vai ali se apropriando para, ao final, entrar dentro de uma concepção maior de entendimento, né? Então, pensando nesse livro, esse webquest poderia trazer vários outros livros que falam da questão da Segunda Guerra. E aí eu vou mudar de assunto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vou fazer um podcast, um curta. Contar algo que eu até comentei com a Goimar na live que ela teve comigo essa semana, que era o seguinte: nós tínhamos que trabalhar no primeiro ano do ensino médio com o livro Sertões. E quem leu Sertões sabe que é um parto. Ninguém merece ainda mais um aluno do século XXI. Não que não haja qualidade, que não seja importante, mas estamos falando entre contexto de produção e contexto de recepção e o quanto isso é difícil, né? E aí são representações sociais históricas de sociedades em tempos diferentes, né? E aí falei, gente, como nós vamos fazer isso? E aí, junto com uma colega de artes, a gente trabalhava totalmente interdisciplinar, nós pensamos músicas, filmes, livros, entre eles o Seca, que possibilitava esse aluno perceber essa imagem do sertanejo, esse sertão que não é só um sertão agreste, né? Não é só uma questão da terra, que a gente pode pensar as fotos dos bandeirantes, né? Quando a gente vai pensando aqui essa travessia do Noroeste Paulista, isso é um sertão, né? Quais são as concepções? A gente foi trazendo outros livros, então isso é muito importante. E aí, se a gente for pensar, então o webquest tem vários recursos, então até notei aqui o Sway, o Google Sites, o próprio PowerPoint. Agora, se eu for pensar na aprendizagem baseada em projeto, que é um tipo de metodologia ativa, o que é importante? A gente que a aprendizagem baseada em projeto, o aluno é colocado dentro de uma situação que nós temos um projeto de conhecimento. Até anotei, para eu não me perder, quais seriam esses passo a passo. Então, primeiro é a ancoragem. Eu acho que a ancoragem melhor do que a literatura não há. Você trazer um livro para ser a disparadora, né, dessas discussões. Depois, uma questão motriz.
Uma grande pergunta, né? Então, poderia. Como esses personagens lidam com a questão da Segunda Guerra? Como que eles experimentam e lidam com seus sentimentos, como que eles vivenciam, né, esse drama enquanto crianças? Então, essa é uma pergunta motriz. E aí, a partir disso, a gente tem um desafio, né? Que poderia ser um desafio artístico, né? Poético, como, por exemplo, se você tivesse uma varinha mágica, como vocês amenizariam, mudariam, transformariam esse contexto? Como que seria se você fosse, não escrever a história, mas escrever a história com H, escrever essa questão desse universo, não um livro, né? Como que seria um mundo em que não tivesse isso? Então, olha o desafio. Dessa forma, eu estou trazendo vez e voz ao nosso aluno, né? Um aluno que tem mais autonomia, que já está alfabetizado. E aí nós vamos criar, então, mini-tarefas. Então, mini-tarefas seriam, por exemplo, escolher um personagem e colocar esse personagem em outro contexto. Uma outra mini-tarefa, o que foi, na real, lá nos livros de história, esse momento histórico? Né? Então, essas mini-tarefas, elas vão trazendo ali para ter esse termômetro da discussão complexa, que é o livro. E mais adiante, a gente tem, então, a revisão, né? Esse professor faz feedback, vai olhando. Então, esse seria um momento mais, como eu vou dizer, de mergulho. Então, se no primeiro momento nós tínhamos essas estratégias de entrada, essa estratégia seria de mergulho profundo. Agora, vamos pensar em outras situações. Bem, eu falei que nós poderíamos usar aqui, por exemplo, o Padlet. Não falei que eu estou falando agora. Poderia usar o Padlet como recurso. Poderíamos usar o Sway. O Jamboard também pode ser uma ferramenta, né? Sim. E ele é interessante, até anotei outra, deixa eu ver, como o próprio Mentimeter, em que a gente pode usar a nuvem de palavras. Para brincando com isso. Agora, vamos supor assim, gente, eu não entendo de tecnologia, já está difícil fazer essa aula aqui cara a cara com o menino, e ainda vou ter que entrar num Padlet, não dou conta nem de entrar no Google Drive direito, o que eu vou fazer? Então, a gente vai pensar em alternativas analógicas, né? Então, por exemplo, este livro, né? Quero meu chapéu. Neste livro, nós temos... Uma pena que o terceiro volume não está traduzido, né? Eu não conheço. Não viu o terceiro? Pera aí que eu vou te levar para buscar junto comigo, só para te provocar com a capa dele. Mas, enfim... Mas pode falar, vamos lá, alternativas analógicas. Alternativas analógicas. Então, nesse livro, nós temos um personagem que quer saber aonde está o meu chapéu, né? Então, muitas vezes o nosso aluno não quer falar, não quer ligar a câmera, não quer nada. Então, a alternativa analógica é dizer assim, toda vez que eu fizer uma pergunta e você souber a resposta, você vai digitar aí um 0 e uma barrinha, que vai sinalizar aquele menininho da mão para cima, né? Então, quero meu chapéu de volta. Aí, a gente começa, né? Você viu meu chapéu? Não vi seu chapéu. Tudo bem. Então, em todo caso, obrigado. E aí eu pergunto, por exemplo, alguém viu o chapéu? E aí, se eles viram, eles levantam a bolinha, por exemplo, né? Ou se não, poderia fazer com cartões de cores, né? Pro sim, pro não. Por quê? Porque existe um determinado momento, que é essa parte aqui, que a gente vai desenvolver essa percepção leitora, né? Porque só mais adiante que o bendito do urso vai perceber que, opa, mas o chapéu já foi mostrado. E aí a gente pergunta, e alguém viu o chapéu? E aí vai estar a caretinha. Ou se não, eu posso fazer uma atividade com papéis coloridos. Em cada papel, eu faço uma pergunta. Esse livro aqui não seria o melhor para isso, tá? Mas aí, eu digo, Mariana, vamos lá.
qual papel você prefere? Ou faço em perguntas, né? Escolha uma cor. Aí a metade escolhe verde, cada um escolhe uma cor. E aí quem escolher a cor azul responde aquela pergunta, né? Responde todo mundo junto ali, abre o microfone. Então as possibilidades são. Eu até anotei para eu não me perder, porque eu sempre falo demais, depois eu descubro que eu não falei nada que eu queria. Como, por exemplo, nós estamos falando aqui de estratégias de presença, de estratégias de acompanhamento. Nada mais é do que chamar o menino e falar assim, você tá me ouvindo? Tá junto comigo? Tá lendo aí? Tá prestando atenção? Né? Tá indo, tá? Beleza. Então essa, levanta bolinha mais tracinho, como se fosse levantando a mão, os papeizinhos. E uma outra que eu gosto é... Eu dou 3 alternativas. 2 erradas e uma verdadeira. E aí, eles respondem como se fosse quase um questionário, A, B ou C. Mas aqui, essa atividade é para ver se eles estão acompanhando. Então, por exemplo, apresentei alguns personagens e aí eu digo, olha, nesse momento da leitura aqui, ele está perguntando para a tartaruga se ela viu o chapéu dele. Então, né? O urso, A, já perguntou para a lebre. B, já perguntou para o rinoceronte. C, então assim, a gente fala assim, nossa, tá escolarizando o texto. Meu Deus, tá perdendo a poeticidade. Só que esse é um recurso para a gente ver, tá junto. Porque o microfone aberto de todo mundo é um caos. E o microfone fechado de todo mundo é um caos. Então, a gente precisa achar maneiras em que eles vão se engajando e dizendo... Interação, né? Eu nem sei se eu pensaria como uma forma de didatização mesmo. É a utilização de uma estratégia para convidar para uma interação, né? Para que, de fato, esteja cada um na sua casa, mas todo mundo junto, né? E aí, algo que dá para fazer... Não nesse caso, nesse livro específico... também separei um outro que a gente podia brincar com as plaquinhas, que é... esse eu não achei o meu. Aventura... mas só para te fazer a ponte com o outro, o terceiro é esse, ó. We found a hat. Então, tipo, nós achamos um chapéu. Então, para quem não conhece esse, seria... Tem esse, né? Esse daqui, que seria o segundo. E o terceiro tá nesse daqui, mas que não chegou. Esse né? não conheço. Não foi traduzido. Só os dois. Quem sabe? Olha, Martins Fontes, quem sabe? Por favor! E aí um outro seria esse Aventura Animal, que aqui eu preciso trabalhar com a percepção. Então começa assim, na cidade muita coisa acontece, mas tem algo esquisito aqui? Venha comigo e encontre um hipopótamo escondido. Então, o hipopótamo está bem aqui no cantinho. Né, em cima do Fusca. Cada uma dessas páginas tem esse desafio, essa provocação. Então, uma coisa que a gente pode brincar é com palavras ou com imagens, né? Eu acho que Ju, mas só para fazer um adendo que assim, isso é uma leitura, um livro que a gente também pode chamar de livro interativo, né? Quando convida a gente para brincar, né? Não que necessariamente tenha outros recursos como apertar botão, a textura, essas coisas, né? Na tese, eu estudo sobre o livro interativo, né? E quanto o livro interativo, ele exige do leitor outras habilidades. Então, em primeira mão, eu classifico 4 tipos de literatividade. A primeira interatividade, olha, ninguém nunca leu, ninguém ficou sabendo disso, mas vai ficar sabendo agora. Primeiro tipo olha isso aqui é mergulho, gente. Conteúdo exclusivo. Fora orientadora, ninguém sabe. O primeiro é assim, todo livro é interativo, porque ele entra, né, em contato com esse leitor, já dizia o nosso querido, amado Yaus. Então, interação, né, recepção, todo livro tá ok. Aí existe a interatividade que é da ordem da palavra, que aí a gente poderia pegar, por exemplo, aquele assim, não vira essa página, você viu? Nossa, o que estava na página anterior? Então, assim, essa conversa com o leitor. O segundo grau de interatividade é próprio do livro-objeto e todo livro que aperta, explode,
toca, né? Qualquer livro que você desmonte, que é uma interatividade da materialidade. Não é do texto verbal, não é da ilustração, que poderia ser só na ilustração anterior, mas dessa coisa... Não, né? não seria aquele do Hervé Léo, o toque, aperte aqui, né? Esse seria do 1. Tá. Quer dizer, é que eu falei que todo é, do 1. A do 2 seria, por exemplo... que é engraçado que o livro que eu uso na minha tese é o Aperte Aqui. Como exemplo. Olha a sintonia, né? Eu uso ele para dizer que é uma interatividade, mas da ordem da palavra e da ilustração. E o segundo que eu uso como exemplo é se eu abrir essa porta agora, que aí eu tenho. E o terceiro que eu uso como exemplo, que seria a interatividade com aplicação tecnológica, como, por exemplo, a nave Vai, da Barbatana, ou qualquer um que eu tenho, realidade aumentada, QR Code, qualquer coisinha, aquele Um Dia na Aldeia, qualquer coisa que entre no tecnológico, como também o próprio livro aplicativo também seria um tipo de interatividade. Então, a interatividade que está no campo geral, a interatividade que está no campo da palavra, da ilustração, da materialidade e com algum diálogo com a tecnologia. E no caso aqui, a proposta é de reflexão. Então, ele tá... O hipopótamo está no capô do carro. E aí... Ui, quase derrubei. A estratégia é... eu quero que me digam com a letra L... O que ele está fazendo aqui? O que o hipopótamo está fazendo em cima do capô com a letra L? Eu posso brincar com qualquer letra. Por quê? Se eu estou brincando com as possibilidades de significação, por que ele está fazendo? Sei lá o que ele está fazendo ali. Só que aí eu vou estimular o meu leitor a pensar. Na cidade muita coisa acontece, mas algo esquisito aqui. Venha comigo e encontre um hipopótamo escondido. Por que ele está escondido? E aí muitas crianças vão dizer, porque ele está querendo seguir o motoboy que está entregando a pizza. Porque ele fugiu da casa da moça que estava estendendo a roupa. Então, quer dizer, a letra L não seria nenhuma dessas sugestões. Mas enfim, deu para pegar. Vai brincando com isso. A outra estratégia é a de engajamento. E aí é muito legal quando a gente pode usar, por exemplo, as tecnologias e as não tecnologias. Então, assim, com as tecnologias, a gente poderia usar o Edpuzzle. Travou aqui, ó. A gente parou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Parou aqui quando você ia começar a falar da estratégia de engajamento. Tá. As estratégias de engajamento, elas são muito boas quando vão para o tecnológico. Como você falou já do Jamboard, a gente pode usar do Edpuzzle, que é quando você usa o vídeo do YouTube e você põe questões ali para serem respondidas. Mas nós estamos falando de analógico. Como que poderia ser feito? Então, poderia ser feito um tipo de reflexão em que primeiro o menino pega o seu caderno, faz um tipo de registro, envia, fotografa e manda para o professor. E aí esse professor lê, faz ali o feedback e devolve. Então ele está engajando. Só que esse engajamento, ele não pode ser uma mera entrega de um exercício. Ele tem que ser uma provocação. Então, essa provocação, poderíamos pegar esse livro aqui. O livro no meio do caminho. Desculpa, no meio do... Muro no meio do livro. O muro no meio do livro. Esse livro brinca com a materialidade. Então, a dobra aqui funciona como esse muro. E aí, a todo momento, a gente vai percebendo que tem um menininho que percebe tudo do outro lado, menos do lado dele, onde ele corre o perigo. Agora, engajamento poderia ser assim. O que tem que te separa do mundo? Ou o que... Nesta leitura, se colocou como muro, como empecilho, o que foi difícil? É uma provocação, né? Esse engajamento. E eu gosto quando ele percorre. Então, cada um... Sabe aquela coisa que a gente brinca e cada um vai aumentando um ponto da história? Mas aqui seria ao contrário. Então, assim, lemos o livro, vimos que o menino
percebe tudo do outro lado da moita, mas não percebe no seu próprio canto. E aí eu coloco uma provocação analógica. Diga para mim o que tem ali, né, no seu dia a dia que é empecilho, que não te permite ver, ou que situação que você viveu. E aí alguém vai escrever e vai te mandar. E aí você vai mandar para o outro aluno, para o outro, para o outro. Tem um que eu faço, só que é com poesia. É assim, vou até pegar um papel. Eu escrevo... Opa, tá usando o nome do colégio aqui. Eu escrevo o primeiro verso. Eu, Juliana, escrevo o primeiro verso. Entrego para um aluno. Esse aluno lê o primeiro verso, escreve o segundo. Aí ele tampa o meu. E entrega para o coleguinha dele. Aí o coleguinha vai ler o 2, não vai ler o 1. E vai escrever o 3. Aí vai passar para o outro. Vai tampar o 1 e o 2, vai ficar o 3. Aí o outro vai ler o 3, vai escrever o 4. Vai e assim vai. O 3 e vai. E ao final a gente lê um poema dessa forma. Seria a mesma lógica. Ali a gente está falando da construção de um poema inventado e cada um vai puxando um pedaço. Mas a gente pode colocar como uma provocação. Por quê? No ensino híbrido, uma das coisas não é eu preciso pegar evidências. Quando eu estou falando de leitura, qual que é a maior evidência? A compreensão do texto. E essa compreensão não é só no âmbito da linguagem, né? Como entender o que aconteceu, por exemplo, no próprio livro No Meio do Caminho... livro No Meio do Caminho, gente. O Muro no Meio do Livro. Observar que essa dobra aqui funciona como muro. Isso aqui é uma compreensão de linguagem, entender o processo de produção. Mas eu posso estender, como a gente estava falando, de pensar na vida e em coisas que o livro nos atravessa, nos tomba. Não é localização de informação. Não é localização. Onde está o nome do autor? Cadê? Ou se não, uma coisa que eu acho muito legal é a gente brincar com certo alfabetismo visual. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ela faz parte de todo o nosso processo de entendimento do universo da ilustração, quando o Donis Adonis falava desse alfabetismo. Mas, por exemplo, eu posso colocar assim, vamos olhar, deixa eu achar uma página aqui. Aqui, esse ogro tem cara de malvado? Tá. Aí eu olho para cá. O menino tem aqui, né, uma espécie de um tubarão, um monstro d'água. Se a gente olhar para isso aqui, o que é mais perigoso? É esse ou esse? Ou os dois são perigosos em situações diferentes, uma vez que a gente não sabe ainda o desfecho do livro? Então, essas provocações, elas partem muitas vezes de estratégias. E aí eu acho, nossa, eu falei que eu tinha que anotar para não ter isso. Eu quero falar um monte de coisa e não consigo falar nada. Mas vamos... Tá falando um monte, tá todo mundo aqui agradecendo, dizendo que tá super rico, que olha, estamos contribuindo para a falência, porque tem gente colocando aí, já aumentando tudo no carrinho de compras da Amazon, não é? A Goemar, que você agora há pouco citou também, outra sabida, tá aqui junto com a gente também. Então tá todo mundo adorando. Toda vez que eu falo de dois assuntos, que metodologias ativas e literatura e tecnologia, eu sempre saio muito frustrada de qualquer situação. Não dá tempo de abraçar tudo que a gente... né? Eu dei um curso de 8 horas uma vez na Universidade do Piauí. E eu saí me sentindo um lixo. Porque eu tinha tanta coisa para falar e não consegui falar. Eu acho que isso se dá porque a gente quer falar muito. Então, vou respirar. Mas olha, mal tinha começado a live, já tinha gente aqui falando, já pensaram em transformar em curso? Você tem projetos para isso, não tem, Juliana? Olha aí. Tenho. Vamos ver o que funciona. O pessoal tá querendo. Agora eu preciso terminar a tese, mas vamos lá. Bloom, na taxonomia de Bloom, ele fala sobre processos cognitivos simples e complexos. Quando eu peço para o menino, olhe, repare, volte, todo esse elemento de bem pontual, eu estou falando de processos cognitivos simples. Volte à página, o que você lembra? Me conte, repita, né?
todos esses elementos são simples. E eles são necessários se a gente pensar nessa educação como um andaime, né? Com essa coisa que vai se construindo, né? E vai criando pontes. Então, e se a gente falar que a gente está falando aqui de formar leitor crítico, né? Sim. Então, tudo bem. Um ledor. Ter esse primeiro passo. Ele só não pode ser isso, né? Então, eu tenho que, por exemplo, pegar um livro desse e falar assim, quantos muros são construídos entre nós? Temos muros que são como um muro de Berlim, que separam uma nação em duas, né? Uma coisa histórica. Mas eu tenho muros que são invisíveis, como os preconceitos vilados. Tem muros que são... Não conheço. Ai, a Malu... Muro é do Peter Sis, Crescendo Atrás da Cortina de Ferro, que fala justamente sobre o muro de Berlim. Aprendizagem baseada em projeto, pegando esses diálogos dos livros, né? Mas aqui a gente pode pensar, por exemplo, quantos muros eles são construídos, erguidos do nosso medo, né? Do nosso receio. Como no personagem, ele criava todo um cenário para além. Não, lá é perigoso, lá o ogro vai me pegar, ai, bichos ferozes, né? Mas ele não olhava para o próprio... Tem muros que a gente vai de encontro e tem outros que a gente constrói, né? E aí eu acho que isso é importante também, a gente até brincar com a própria língua. Tem muros que a gente vai de encontro e tem muros que a gente vai ao encontro. Ao encontro. O que a gente vai de encontro é o que vai me parar. E o que vai ao encontro é aquele que tanto eu posso ir para, né, ultrapassá-lo, ou até mesmo eu estou construindo uma coisa, estou projetando. O que eu quero dizer com tudo isso é, com a taxonomia de Bloom, a gente vai partir desde esse universo mais simplório até essas cognições, até mesmo a criação. E eu sou enlouquecida, eu acho que praticamente tudo que eu faço tem esse acento de a literatura ela ser uma apropriação criativa. Eu gosto de 3 momentos de leitura. Eu gosto da leitura como fruição, né, básica lá, todo mundo lê, sente, impressão. Eu amo o estudo com a língua, né, as linguagens. Então, naquele momento, os meus alunos diziam, principalmente quando eu estava com o ensino médio, né, que eu queria entender sobre a cor azul da calcinha da personagem, né? Então, assim, quais são as possibilidades de significação dessas escolhas estéticas? Porque se elas são escolhidas, elas têm, né, uma possibilidade. Já respondendo, esse tipo de mediação é adequado para crianças do Fundamental 1, é adequado para a educação infantil. O que cada professor tem que fazer é essa curadoria de que maneira ela vai discutir e apresentar dentro desses repertórios. Às vezes, tem que começar com coisas mais simples e aí a cada aula uma novidade, né? Então, porque a experiência foi ampliando, né? Aquele ditado, né, que assim, cada livro que eu fecho, quando eu encontro o próximo livro, eu sou um leitor diferente. É isso com a experiência leitora, né? Cada experiência que eu vivo, não é? Na próxima eu tô diferente, né? Na próxima eu vou retomar aquilo que eu olhei e vou para a próxima, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a tecnologia mais high-tech que existe numa mediação, seja presencial, seja no ensino híbrido, seja remoto mesmo, do tipo assim, é totalmente assíncrono, eu estou mandando um vídeo para casa do menino, tem que ser o velho e bom diálogo. E fala assim, mas como eu estou falando de diálogo se meu menino não está ali síncrono comigo? Com as perguntas, né? Com a colocação de situações de, mas o que será? Como assim? E o que você viu? Com provocações, né? Também. Né? E aí, pensando em estratégias, aqui vai um pouquinho para o Fundamental 1, mais para o final, e para o 2 funciona perfeitamente, que seria os slides gamificados, ou a gamificação da literatura. Isso principalmente quando a gente tem essa dificuldade de ter livro para todo mundo. E aí eu trouxe um livro que ele é gamificado analogicamente, que é o 8 Pares de Sapato de Cinderela.
do Toureiro e do Pimenta, em que o personagem, ao longo da narrativa, desculpa, o leitor vai decidindo. Se você quer que Cinderela tenha ajuda de animais, vá para a página 12. Se você quer que ela tenha ajuda de máquinas, vá para a página 14. Então, essa gamificação, ela pode ser um processo de interpretação de texto. Lógico que aqui a gente precisaria criar um curso para explicar como que faz isso. Mas eu posso pegar os slides e se o aluno clicar aqui, a partir de uma pergunta que eu fiz, ele vai para um determinado caminho. O próprio Google Formulário permitiria isso, né? Se ele clicar nessa resposta ou nesse caminho aqui, ele vai para um outro caminho. Então, eu vou provocando o meu leitor a trazer possibilidades de olhar uma obra. E isso é um leitor que tem autonomia de ler sozinho. Então, ele vai ler ali os slides, vai clicar, vai responder, né? É um outro cenário. Mas eu estava dizendo antes, a pessoa hipertextual, e ela falou, vou anotar para não me perder, e se perdeu totalmente, é que eu dizia que, além dessa fruição, uma leitura hipertextual, Você falou, né, da fruição, do ler para estudar, né? Isso. E aí, a leitura dessa linguagem, desse estudo da linguagem, da construção dos sentidos, eu acho que o nosso papel é pensar nas potências que uma palavra escolhida ela tem. Os efeitos, não é? Os efeitos, né? De sentido que isso pode ter, né? Então, eu vou voltar num livro aqui, por exemplo, que é o Lampião e Lancelot. Só um minuto. Essa cena aqui, estou chamando de cena porque para mim é um filme. O Lampião, ó, aqui, Nordeste, e o Lampião tá lá, cavalo, lá longe. Tá vendo? E eu vou ler o que o texto verbal diz. Lampião, ótimo, Malu, ficou ótimo. Lampião, cansado e com sede, montou num jegue e desgarrou do bando para buscar água. Queria ficar só. Como em toda a vida, levou a sua espingarda e o seu parabelo. Seria também. Os macacos, os soldados, poderiam aparecer em qualquer lugar daquele sertão, onde todos almejavam a recompensa oferecida pela cabeça de Lampião. A lua começava a clarear o horizonte, quando Lampião, com seu ouvido astuto de cabra desconfiado, escutou ao longe um galope. Engatilhou a arma, se tocou numa moita, já fazendo pontaria, mas não por medo, e sim porque sua alma sentiu que alguma coisa estranha acontecia. Gente, observe lá o tamanho do Lampião em relação ao tamanho da sua imagem. Nós temos, se fosse falar de cinema, a gente está pegando de cima para baixo. Chama plongé, né? O que acontece? Vocês já tiraram foto de cima para baixo? O que acontece com a gente? A gente achata. Pode ver em filmes quando aparece, sei lá, o super-homem, essa imagem é de baixo para cima, porque é giganta, a gente fica grande, fica formoso, né? De cima para baixo, né? Até engorda, se for pensar. O Lampião aqui, ele tá deste tamanzinho. Entretanto, a sua sombra tá deste tamanhão. Por quê? O próprio texto verbal vem trazendo para a gente o quanto essa imagem de temido, forasteiro, era colocada. E se a gente observar um pouquinho mais adiante, olha como ela é colocada. Opa! Ah, tá aqui. Ele tá aqui embaixo e o Lancelot vindo em cima. Então, a gente coloca esses personagens frente a frente. E uma coisa, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso. Malu, mostra aí, começa desde o início do Lancelot lá. Folheando pra gente. Ó, eu tenho uma página do Lancelot. Aí tem o formato de uma espada. Ó, uma página do Lancelot, eu pego o cenário inteiro. Próxima página. Eu já pego o Lancelot quase ali no cavalo. Próxima. E eu pego a cara do Lancelot. Então, eu tenho 3, 2, 1. E essa espada é como se fosse cortar, porque agora nós vamos para outro cenário. Ó, de novo. Lampião no cenário todo. Próximo.
ali pegando as armas, as pernas, né, dos personagens do bando. Próximo. A cara dele. De novo, grande, vai diminuindo, close. E notem que a espingarda divide o texto. Então, eu tinha 3 de um, 3 de outro. Próximo. Agora, o texto, ele não está mais assim, que estava em versos, agora ele está em prosa. Por quê? Porque é a passagem do Lancelot de uma página para outra, ele atravessa o livro. Mais uma palavra. Olha como que a imagem, esse Lancelot está várias vezes, né, carimbado, que dá a ideia de movimento. Então, tudo isso são provocações que a gente vai falar assim, nossa, mas será que tem 10 Lancelot? O que é isso? Nossa, e essa cabecinha? E essa fumaça? E aí eles vão falando, não, ele tá galopando, então é como se ele estivesse andando. Próximo. Já vou parar. Ó, eu tinha 3, 3. Agora eu tenho 2. Mais uma. Mais 2. Ó, você viu que era 3, 3. 2, 2. E agora os 2 estão um frente ao outro. Então, o que a gente faz? O texto tem ritmo de cinema. 3, 2, 1 e bum! Lancelot chegou no Nordeste brasileiro. Esse é um estudo de linguagem, de estudo de percepção, de afinamento. Então, eu acho isso muito importante. Mas, além disso, eu acho que é muito importante a gente vir para uma conversa, como nesse caso, a gente cria que esses 2 personagens vão se matar, e no final que a gente observa que é um processo de transculturação. Eles se encontram, e uma vez que o cordel e as novelas de cavalaria, elas bebem na mesma fonte, né, de textual, é como se eles fossem se misturando tudo. Mas o que a gente quer, uma coisa que a gente pode trazer para discussão, é que às vezes esse olhar pré-concebido, pré-conceituoso, já imaginando, né, que eles iam se matar, que o Lancelot, que ele é destemido, não leva desaforo para ninguém, que o Lampião é do mal, sabe essas coisas? Elas todos os olhares, aquelas questões mais estereotipadas, né? Elas são desconstruídas. Mas aí, então já falamos, fruição, questão de linguagem, ampliação de repertório, olhando para o mundo, olhando para a vida. Aí vem a parte que eu mais amo, que sempre tem, que é a apropriação criativa. Como que eu, aluno, me aproprio de todas as minhas leituras, seja essas, as outras. Eu sempre fiz, principalmente no ensino médio, mas funciona também com os pequenos, chama cartografias poéticas. Meu aluno tem que construir, ao longo do semestre, uma materialidade que imprima todas as reflexões. Aí, lógico que eu ponho, né, estilo pontos, né? Você precisa passar por esse texto, por esse texto, por esse texto, porque senão, coitadinho, o menino não tem fim, né? E a partir dos tópicos que eu coloco, ao final do semestre, do bimestre, ele vai dizer o que aquilo relacionou com outra disciplina, o que aquilo relacionou com a vida dele, com outro texto que ele leu, com o filme que ele assistiu. E ele tem que compor isso de uma maneira que seja estética. Então, eu vou contar um exemplo que eu trabalhei no ensino médio e os meninos leram Dois Irmãos do Milton Ratum. E uma das coisas do Dois Irmãos é que eu tenho um personagem que é o Nael, que ele funciona como um anel, né, como uma ligação entre esses 2 irmãos e a postura da identidade brasileira. Porque ele seria a mistura do estrangeiro com o índio e ele seria o fruto disso tudo. E aí, o que o menino fez? Ele, sabe aqueles bastidores de costura? Ele pegou um bastidor gordão, isso, só que daquele bem grandão, sabe assim? E aí, ele colocou, prendeu os 2 bastidores, né? Prendeu os 2, aquele que faz assim, que fecha, aquela argolona. E o texto, todas as reflexões que ele trazia de história, geografia, filosofia, estava ali enfiado no bastidor. Então, você ia puxando. Tive uma aluna que fez uma história em quadrinhos, não. Ju, travou. Pera só um pouquinho, ó. Parou na parte que você falou que ele juntou os 2 bastidores e tudo que ele teceu tava onde? Parou aí? Tava dentro desses dois negocinhos do bastidor, sabe?
Eu tinha aluno que fazia como se fosse álbum de fotografia dos personagens. Cada personagem ele desenhava e escrevia. Tinha aluno que usava papel vegetal para sobrepor, né? E eu vou contar uma história, não tem nada a ver com criança, tá, gente? Mas pra vocês entenderem a potência disso. Eu dei aula para a neta do Plínio Salgado, dramaturgo, Plínio Marcos. Plínio Marcos. No Marcos. Uma menina incrível, maravilhosa. E ao longo daquele bimestre, eu trabalhei alguns livros que abordavam mulher, negra. Acho que era isso. Acho que era mulher e negra. E aí trabalhando com publicidades e tal. E ao final, e um dos textos que a gente leu foi da Conceição Evaristo, aquele que a personagem é violentada sexualmente. Isso é ensino médio, tá, gente? Eu não lembro o nome. Pois bem, veio vários textos, um desses textos para o ensino médio era esse. E aí, eles tinham que me entregar o quê? A materialização das discussões. E ela me entregou uma boneca negra. E a gente sabe que essas bonecas para crianças, elas não têm a vagina. E ela pegou um estilete e cortou. E lá dentro, ela pegou todas as reflexões que ela usou, enrolou num papelzinho assim, pôs um fiozinho, parecia um OB. Só que ela fez um OB junto com outros OB. Gente, era adulto, tá? Pelo amor de Deus. Mas só para entender. E aí eu peguei aquela boneca. Eles precisavam sempre me entregar um negócio que eu chamava de memorial descritivo. Para eu entender o que eles tinham feito também, né? Porque ninguém adivinha. E aí ela fazia todas as reflexões. E aí na descrição ela dizia que aquela boneca estava daquele jeito porque a mulher ela é violentada de todas as formas. Que no livro fulano de tal, ela foi violentada sexualmente. Mas que a mulher ela é violentada quando ela vai para a publicidade, o seu corpo é objetificado. Que a mulher é violentada quando a sua voz é sobreposta por uma voz masculina. E o que ela estava fazendo? Ela estava falando das publicidades que nós assistimos, da aula de filosofia que ela discutiu. Então, nossa, o trabalho já dava uma montagem à lá Nelson Rodrigues. E aí, o que foi mais louco ainda, que era outra aluna pegou o corpo humano, deitou no chão, recortou um papel preto e aí pegou QR Codes e colou sobre os mamilos e a genital, porque eram textos potentes, né? E aí, quando você colocava o QR Code falando sobre aquelas percepções do texto. Então, eu tô contando para vocês de alunos. Ih, tá travando, Ju. Ju, tá aí? Por aqui parou total. Será que a Ju caiu? Vocês estão ouvindo? A Ju é só para mim, hein? Mas acho que a gente ainda tá ao vivo, né, gente? Me dá um joinha para saber se... Eu vou convidar de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que aconteceu alguma coisa com a conexão da Ju. Hoje tinha dado já umas piscadas, como ela mesmo disse. Acho que foi ela que caiu, né? Tá bom, convidei de novo. Voltou? Piscou aí o aparelho, Ju? Quem caiu? Fui eu, né? Foi você que caiu. Foi você que caiu. Mas, enfim, você tava fazendo uma costura dizendo que, assim, tudo bem, você estava falando de trabalho aí de leitores maiores, não é? Mas que dá para perceber aí toda essa relação, essa leitura, como a literatura vai daqui para o mundo, né? E tudo bem, eram leitores maiores, porém, contudo, entretanto, todavia, dá para inspirar, né? Dá para inspirar e para a gente pensar em aproximações, né? E aí poderia ser com as crianças, por exemplo, cada aluno recebeu uma folha sulfite ou um pedaço, por exemplo, a moça tecelã. Vamos pegar a moça tecelã. Cada aluno recebe um tamanho A4 de um tecido de algodão. A4, tamanho de algodão. E aí ele vai, seja com linha, canetinha, e aí vai, de acordo com o seu aluno,
trazendo ali o que todas as discussões possíveis, né? Dessa personagem que sonhou e que se anulou, e aí vai do tom que o professor for interessado. Sabe, uma vez. Tô ouvindo. Uma vez eu fiz um. Logo no começo do ano, assim, foi bem antes um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com meus alunos uma coisa que eu estava chamando de itinerário de leitura, né? Então, eu percebi que aquele grupo precisava potencializar ali a questão do imaginário, né? Então, eu trouxe livros que abordassem um pouco isso, que possibilitassem essa reflexão. E aí eu tirei cópia assim das capas, miniaturas, plastifiquei, coloquei no mural. Para ligar um com o outro, eu coloquei fitas de cetim. Então, coloquei uma fita de cetim roxa, ligando todos eles. Porque eu ia dizendo para eles, olha, esse eu trouxe por conta disso, disso e disso. E esse me levou para esse. Por isso que eu estou trazendo esse para vocês. Só que a ideia era construir com eles ali outras relações. Então, de cada um, se cada um tinha uma fita roxa ligando, de cada um eu tinha uma fita azul saindo, né? Eu falava, olha, esse me lembrou de um passeio que eu fiz. Eu colocava lá a foto do lugar do passeio. Esse me lembrou uma música. Eu colocava ali a música. Ia tirando ali vários outros fios e mostrando vários outros caminhos, né? Essa apropriação que você fez é o que eu pedia que os meus alunos me entregassem. Que eles entregassem isso. E aí poderia ser mediado, caso fosse né, como você fez com alunos menores, em que cada uma dessas folhas A4, né, de algodão, depois vão ser costuradas. Eu não comentei, porque eu acho que eu caí na hora, aquela análise sobre o Lampião Lancelotti está publicada numa revista que chama Manuscrítica, que é da USP, e tem um trabalho que eu e a Patrícia Romano analisamos a Moça Tecelã, falando dessas muitas costuras dos textos, que vai sair numa outra revista científica, que eu não lembro qual que é. Mas, em 2007, eu acho, eu li com os meninos do quinto ano, do sexto ano, desculpa, do sexto ano, O Gato Escuro. E aí eu dei para cada um deles um pedaço de papelão. E eu falei assim, Do Mia Couto? Do Mia Couto. Do Mia Couto, com a ilustração da Marilda Castanha. Na verdade, Marilda Castanha. Mas, na verdade, eu trabalhei os dois livros porque eu tenho edição de caminho. E eu mostrei para eles, comparei a ilustração, aquela parte da linguagem. Mas aí depois, com uma apropriação, eu falei assim, bem, o que a gente tem aí? A gente tem o gato, e o tem escuro, e tem uma questão de resistência, desse personagem que resiste, né? Que se metamorfoseia. E eu entreguei para eles, então, esse papelão e falei assim, agora eu quero que vocês coloquem as vozes de vocês. Que vocês digam de que forma vocês não são ouvidos, vocês não são percebidos, tudo aquilo que o escuro dizia. E só que é o seguinte, desafio, porque sempre eu gosto do desafio. Vocês têm que fazer isso, mas tem que usar, em alguma circunstância, um gato. Então, eles usavam o gato enquanto como se fosse um poema concreto, né? Desenhando o gato como um dos elementos ali compondo. E ao final, nós pegamos isso, furamos e juntamos. E aí nós dobramos, então ficou mais ou menos desse tamanho, né? Se fosse fechado, as várias folhinhas dos meninos, né? E aí o que a gente discutiu? Que cada um se desdobra, né? Se coloca ao lado do outro, cada um é único. Então, cada um daqueles lá era um aluno com um olhar sobre as suas fragilidades, os seus medos. Mas que quando a gente, né, se coloca lado a lado, e aquilo ficava gigante, acho que tinha 7 metros, algo assim, sabe? Era enorme, era uma sala inteira. Nós somos mais fortes, porque a gente alinhava as nossas experiências. E como eu venho de um programa dos estudos comparados, uma das coisas dos estudos comparados é que Brasil, Portugal, Brasil e países africanos falantes de língua portuguesa, a gente irmana experiências, porque somos frutos de um processo colonizador. Então, nós
com Moçambique, nós como Miacouta ali, a gente é a mesma coisa, porque a gente é fruto desse processo de colonização, né? Então a gente tem a nossa voz que precisa se colocar no mundo. Somos fruto disso? Somos, mas somos quem? Qual a nossa identidade? E aí isso é brincando. Então eu gosto muito desse processo. Somos, Isso. né? Somos, no mais sentido de ser, de existir. Isso ia se construindo. E, assim, eu acho que, de maneira geral, deixa eu só olhar as minhas colas. A gente falou de um montão de coisas, assim, de maneira geral. Acho que a gente super deu conta aqui, né, do que a gente tinha pensado aí. Você foi respondendo muita coisa que eu nem fui precisando perguntar, né? Tinha questão aqui falando, olha, leitura online significa ler livro digital? Bom, por toda a fala que a gente, né, teve aqui da Juliana, a gente viu bem que não é isso, não se reduz a isso, não significa isso, mas enfim, a gente conseguiu tecer aqui muitas possibilidades, não é? Todo mundo super se enriqueceu aí, se encheu de ideias. Para fechar, então eu queria apontar algumas coisas. Que enquanto nós professores, nesse momento que a gente está vivendo o ensino híbrido, em que a gente tem esse rodízio com esses meninos, né, em razão do pandemônio, nós temos que pensar em situações que a gente sempre vá costurando, em que a gente vá possibilitando que aquilo que foi visto seja revisto, né, de maneira rápida. E eu acho que algo interessante seria, eu chamo de atividade de check-in. É algo de 2, 3 minutos que a gente possibilita. Uma que eu amo, chama sim e. Na verdade, sonoramente fica sim e. Então, seria assim. Bem... Soletra, Ju, como é que seria? Sim e. Sim de afirmação, sim e. Mas sonoramente fica sim e. Tá, então, faz uma roda e a gente começa no movimento da palma, bem rápido. E a gente fala, pois bem, o livro... vou pegar um mais polêmico. Um Dia um Rio. Fala sobre... Aí o menino fala assim, sim e destruição. Aí o outro, sim e rio. O outro, sim e... Só que isso tem que ser, ó, vida louca. O que eu tô fazendo? Eu tô retomando toda a discussão para fazer esse momento. Algo que também posso fazer... e aí no presencial isso é mais fácil, mas é totalmente possível no virtual, é trabalhar, por exemplo, com o Word Café. Eu coloco 3 ou 4 mesas, coloco uma folha lá, grandona, branca, com as canetinhas, e para cada mesa eu ponho uma provocação. Eu gosto, por exemplo, faço com os adultos, né? Mas pode ser com as crianças, com o conto Negrinha do Lobato, que é um texto muito difícil de respirar quando a gente lê. Então, a primeira coisa que eu coloco nessa mesa aí, todo mundo junto, listem, anotem no papel todos os tipos de violência que a dona Inácia comete contra a negrinha, que vai da psicológica à física, todas. Na outra mesa, o quanto esse texto, que é de 1920, pode ser visto como um texto atualíssimo. O que tem de hoje nisso aí? Mesa calma. Cada lugar uma provocação diferente. Na outra, se a gente fosse desenhar uma hierarquia, como que seria? Quem estaria no topo da cadeia, quem estaria? Porque se a gente for pensar, não tem só a negrinha de negra. Só que a negrinha é o cocô do cavalo. Porque a outra é mão de obra. A negrinha, além de ser negra, ela é criança. A infância não é nada. E aí cada um faz isso. E depois eles rodam. Só que uma pessoa fica na mesa. E aí fica assim, recebe o coleguinha e diz, nós pensamos isso. Então, o que é esse movimento? Esse é um movimento de coleta de informações. Eu estou falando de um rodízio, e lembra um pouco o movimento... Lembra rotação... um pouco o movimento das estações, né? A única diferença é que a rotação por estações obrigatoriamente tem que ter uma estação online, que poderia ser feito com esse do Negrinha, poderia ser assim, taca na internet casos em que haja exemplos de racismo, como aquela mãe que fantasia o filho de negro para a festa do Halloween, né? Sim. Então, eu estou falando de texto, coisas adultas, mas eu posso criar essas situações. O que a gente não pode esquecer é que o século XXI exige algumas habilidades, né? Que sempre existiram, mas que elas são mais potentes, que é a criatividade,
a comunicação, a criticidade e a colaboração. Então, o ensino híbrido, obrigatoriamente, as metodologias ativas como um todo, ela precisa passar por isso. Nós, como professoras, a gente vai criar itinerários formativos. Então, nós vamos pensar no objetivo, nós vamos traçar a possibilidade, nós vamos capturar a evidência dessa leitura, seja por meio de um mapa conceitual, seja da mãozinha levantada do tipo, eu entendi, que a gente vai ali verificando se tá ok, não tá ok, tá? Ok, aqui ok. E aí, eu queria ir para um último ponto. E assim, lógico que se quiser falar mais alguma coisa, porque eu acho que a gente já está num horário super excedido, que é falar sobre as modalidades de leitura. Como a gente pode ler? Bem, a primeira maneira que a gente pode ler é a leitura individual silenciosa. Cada menino com o seu texto leia lá. Bem, só que isso, no ensino presencial, a gente tem um momento depois desse, muito proveitoso. Mas no ensino híbrido, às vezes fica meio perdido. Então, se o meu menino for ler, né, o seu texto sozinho, individualmente, vamos usar, por exemplo, como a Malu disse hoje, a sala de aula invertida. Quando a gente junta, vamos costurar. Podemos ter a leitura em voz alta. Ela pode acontecer de várias formas. Então, uma das formas é a leitura em voz alta chamada de coro. E aí eu trago este livro aqui que chama Tanto Faz Tomás, da Débora Barbieri, da Baba Yaga. E aí? Tanto faz, Tomás. Escovo bem os dentes ou uso só um pente? Tanto faz, Tomás. Então, notem que toda vez que eu tiver o tanto faz, Tomás, eu posso contar com a ajuda dos meus alunos em voz alta, como fosse um coro, como fosse um jogral. Essa é uma forma. Uma outra forma também em voz alta é usar esses textos que... Imagine que só eu tô com um livro, gente. Só eu, ó. Só eu tô com um livro. Coitado, o menino tá lá. E ele precisa ficar lendo. E aí eu pego a Casa Sonolenta ou qualquer texto que é acumulativo. Por quê? Porque aí meio que ele vai decorando, né? Repetição. E aí eu vou explorando mais as leituras. Deixa eu ver. No caso do Tanto Faz Tomás, uma coisa legal também é trabalhar depois a materialidade. E aí eu amo fazer isso com os meninos. Que eles peguem uma folha sulfite, dobra essa folha sulfite assim, depois dobra ela ao meio, para o lado, depois uma beiradinha para cá, uma outra beiradinha para cá, ok? O que nós teríamos? Nós teríamos uma folha, o meu já está cortado, uma folha com 8 quadradinhos. Pego e passo uma tesoura, uma faca, um estilete aqui no meio. E o que eu faço com isso? Eu acabo fazendo o exercício de um X e crio um zine. E aí o meu aluno vai criar uma narrativa com capa, quarta capa, texto, texto, texto e ilustração. Eu convido, já que ele não pode mexer nesse livro, porque eu estou virtualmente, só a tia tem. Tia, Paulo Freire não pode chamar de tia, professor, no livro. Tia não, professor, assim. Isso porque eu sou freiriana, mas tia seria afetiva aí, corrigido. Então, a professora, ela é a única com o livro na mão, então se eu convido a ele esse exercício da maternidade, ele constrói a sua própria história. E poderia dar continuidade ao livro da Débora Barbieri, em que eu posso ler assim, e eu tenho dos dois lados. E ele pode também brincar com o tanto faz. Então, a gente pode silencioso, individual, voz alta, com o professor ali para os comandos, cada um vai seguindo em um determinado momento. Cada um já sabe o que vai ser lido, pré-determinado, ou é aquela coisa igual do Sinhê, roda, troca. A leitura compartilhada, que é um dos melhores exercícios para compreensão de textos complexos. E eu gosto muito da leitura performática, né?
em que a leitura ela é acompanhada de algum elemento. E aí a criatividade vai. Então, acho que em resumo, Malu, se é que a gente deu conta de cumprir alguma coisa, é pensar que o ensino híbrido nos impõe grandes desafios. O principal deles é como manusear, manipular, mexer com o livro se a gente está à distância, né? Como mostrar que escolhas eu tenho que fazer. Mas eu acho que o importante é que a gente pense, cada escolha tem que estar alinhado com um tipo de experimentação que essa leitura possa oportunizar. Então, cada dia é uma coisa diferente, tente exercitar, talvez em um foque mais na ilustração, porque o livro é grande, outro já vai para o outro sentido, pensando nos significados para além do texto. Eu acho que é um pouco disso. Não sei se você tem alguém ou você tem alguma pergunta. É um pouco só tudo isso, né? Eu só queria fechar assim, dizendo que assim, gente, né? Quando a gente escuta a Ju falando, a gente vai compartilhando aquelas experiências, vai dando tantos starts, né? Pensando, poxa, tem isso, tem isso, tem isso, né? É importante a gente pensar que assim, nossa, ela acabou de compartilhar com a gente aqui esse olhar, essa leitura do Lampião Lancelot, fala, nossa, mas eu nunca ia perceber isso. Não? Gente, tem uma coisa que é assim, experiência leitora, a gente tem que se jogar e tem que ler, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente amplia o nosso repertório para conseguir possibilitar esses olhares também, né? Então não adianta também eu pensar em vários recursos se eu não olho para a obra, não é? E de fato consigo ali extrapolar para conseguir ser ponte, não é, para os alunos. Então, bora se jogar, gente. Vamos ler para conseguir pensar, não é, em todas essas, por meio aí dessas inspirações que a Ju trouxe para a gente. Sem palavras para agradecer essa riqueza que foi essa conversa e que a gente com certeza, teria muito pano para manga, mas que como a gente falou lá no começo, gente, era um sobrevoo. Mas vamos combinar que foi um voo assim, para lá de amplo, não é? Porque a gente pôde, enfim, ver assim um monte de coisas, apontar um monte de caminhos para que você possa pensar aí o que pode enriquecer e tornar a sua prática ainda mais significativa, não é? Então, Ju, muito obrigada pela partilha. Eu agradeço. Tá bom. Eu agradeço o convite e mais uma vez a paciência e peço desculpas, gente, se eu não conseguir ser didática. Às vezes eu sou tão didática, mas quando eu falo disso e de tecnologia, parece que eu sou uma hipertextualidade, tenho que acho que nem a minha fala acompanha, a minha cabeça fica pipocando. E eu queria aproveitar seu espaço e convidá-los que amanhã a Jana vai estar lá no meu Instagram e a gente vai falar sobre Clarice Lispector para crianças. Só que aí nós vamos fazer 2 caminhos. O primeiro caminho é pensar nas obras que Clarice escreveu, né? Pensando nos seus filhos, pensando no público infantil. Mas, Jana, muito sabida, é das minhas, de que forma a gente desafia um leitor que é criança ou jovem a ler um texto tão complexo e essencial a partir de uma linda e maravilhosa mediação. Ou seja, tudo é possível. Eu adoro compartilhar com os meus alunos felicidade clandestina. Olha que eu dou aula para os anos iniciais ali do fundamental. Adoro compartilhar com eles. Aprendo, tomo cada chacoalhada. É nesse caminho que a gente vai amanhã. Então, e olha só, gente, fica aqui o convite, então, para mergulhar com a Ju amanhã. A convidada dela, mas assim, para vocês conferirem também todo o conteúdo que ela oferta lá, que é de altíssima qualidade e que é sim uma forma, não é, da gente se manter aí no curso de formação, né, da nossa prática, tá certo? Super obrigada a todo mundo que mergulhou aqui com a gente, tá bom? Vamos torcer para conseguir deixar essa live salva, gravada assim, porque dá para vir beber nessa fonte muitas vezes e se inspirar aqui para os nossos planejamentos. Boa noite, Ju, boa noite todo mundo. Super obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Até a próxima.